com ela, nossa nutróloga, a queridíssima doutora Liliane Opperman. Bem-vinda! Vamos Obrigada. aprender muito hoje, Muito. doutora. Eu estava assim ansiosa, porque é um assunto muito legal. Atividade física, condições hormonais, desequilíbrios, é isso que a doutora vai contar pra gente. Com certeza, porque afinal de contas, o exercício não é apenas aquela coisinha de detalhe do nosso dia, para quem faz, mas ele pode ser a diferença na nossa perspectiva de vida, na nossa longevidade, na nossa qualidade, no cérebro, Carol. E é bom demais, né? Quem já foi picado pelo bichinho sabe do que a gente está falando, mas agora vai descobrir como tudo tem o seu estudo científico. Olha lá, vamos primeiro o fato ou fake. Na tela. Fato ou fake, doutora? Há alguns anos, a nossa musculatura vem sendo considerada por alguns estudiosos como um órgão endócrino. Será? Fato. Fato. Afinal de contas, ele produz substâncias que têm efeitos em diversos órgãos, sistemas, parecido com os hormônios. Tá. E isso regula o metabolismo, previne doenças, tem um tipo de miocina que até protege o organismo contra o SARS-CoV, que é a irisina. Ah, que interessante. Então, a minha dúvida é o seguinte, toda vez que a gente fala de órgão endócrino, a gente está falando de órgãos que estão, são ligados às questões hormonais. São as glândulas As endócrinas, glândulas né? endócrinas, tá? Explica Isso. essa parte pra gente. Então, como é que a músculo musculatura pode fazer isso? Pode fazer isso. Então, ela não é uma glândula, mas ela produz substâncias com ações. Porque o que define uma glândula endócrina? É aquela glândula que produz uma substância que vai ter uma ação em uma determinada área do nosso corpo, Tá. ou em ele todo específico. Vou dar o exemplo, a tireoide produz o T4, o T3, que vai ter esse efeito todo no nosso metabolismo. Entendi, glândula endócrina. Isso, mas Tá. aí a gente tem visto que hoje, cada vez mais tem se descoberto esse efeito, tá? Não só do músculo, mas até da gordura como um órgão endócrino. Muitas vezes eu vejo claramente mulheres que temem a doença, por exemplo, um câncer de mama, pensando apenas no histórico familiar, mas a gordura, ela produz hormônios ruins, os estrogênios ruins, que estão muito mais relacionados. Entendi. Então, a gente tem substâncias boas e ruins produzidas pela gordura. E os músculos, as miocinas maravilhosas, que a gente vai falar hoje um pouquinho de cada uma delas. Tá certo. Vamos pro próximo, então. Perguntinhas do público já, já. Fato ou fake? Olha lá. As miocinas são substâncias produzidas pelas glândulas endócrinas com ações específicas, assim como os hormônios. Fake, porque fake. não são pelas glândulas, mas as ações são específicas, parecidas com os hormônios. Ah, então por isso que o músculo também pode entrar nessa, porque ele produz essas substâncias, sem ser uma glândula. Para quem já achava o sistema endócrino complexo, agora que a gente começa a ver não só músculo, como eu falei, a gordura, mas o próprio tecido neuronal, né? As células da glia, tudo que está dentro do nosso cérebro, produzindo também substâncias com efeito geral no nosso corpo. Que coisa! É muito mais complexo. E doutora, quando a gente fala de musculatura, então a gente está falando também de uma atividade física que traga esse efeito aí de um aumento muscular, de um músculo, enfim, trabalhado, forte, mas outras atividades também podem trazer Vou dar um quadros exemplo, importantes. eu vou dar um exemplo da irisina, né? Que a irisina é chamada de hormônio do exercício. Tá. Então, ela é produzida, né? O exercício ele é um estimulante, e que outras condições que não são exercício que também estimulam. O frio, hoje fala-se muito, né, em banho de gelo, né, em terapia através do resfriamento. Tá. O jejum também, tá? E é interessante que a indústria farmacêutica ela tem olhado para essas miocinas como tratamentos. Hoje, por exemplo, existe um ativo, que é um ativo que ele aumenta a irisina. E aí, com esse aumento da irisina, melhora o metabolismo, transforma a gordura branca na gordura marrom, que é a gordura que consome calorias, né? Porque esse browning, esse efeito browning da gordura é porque ela passa a ter mitocôndrias. Quanto mais mitocôndrias nós temos, mais a captação de energia, formação de energia, melhora o metabolismo. Caramba, então essa irisina Essa irisina é sensacional.
sensacional. Sensacional. E a gente já mostrou uma matéria que essa parte aí do resfriamento dessas câmaras, podemos dizer assim, que a pessoa entra, fica 3 minutos lá, chega numa temperatura, né, negativa ali, absurda, e que isso dá um pá no metabolismo assim único. Então agora você explicou. Não precisa nem ter a câmera, basta às vezes um banho frio, né? Mas tem que ser tudo em conjunto com uma série de mudanças. Sem dúvida. Né? Senão a pessoa, se não fizer toda uma mudança, ela o máximo que vai conseguir é pegar um resfriado. Pegar um resfriado e passar frio, né, doutor? Vamos lá, vamos para a próxima. Fato ou fake? A irisina, então, é uma das miocinas mais conhecidas, também chamada de hormônio do exercício, com ações que vão desde a termogênese até a imunidade. Fato. E quando a gente fala em imunidade, ela foi muito vista, né? A gente sabe que na pandemia existiram pessoas que a partir dali começaram a exercitar. E com o aumento do exercício, melhor irisina, melhor proteção até do Covid e outros vírus, cada vez mais tem se estudado esse efeito protetor, esse efeito na imunidade, tanto protegendo de infecções, quanto também na integridade desse sistema imunológico, mesmo a pessoa tendo, por exemplo, um histórico gatilho familiar de doença autoimune, também como controle para que essa doença não se manifeste, Entendi, né? Perfeitamente. Para que não se acenda esse gene, que ele fique lá quietinho. Por isso a recomendação para quem tem doença autoimune é que se exercite. Aliás, né? Eu não sei para que doença que não se recomenda o exercício. Não é possível, né, doutor? Eu também fico pensando, é que a gente escuta umas coisas por aí, né? Eu acho que tem situações, né? A gente está falando aí de questões de limitação. E eu acho que limitação é uma coisa, impedimento é outra. E tá com uma febre alta, um quadro inflamatório com febre, né? Aí não pode. Isso, mas aí a gente está falando de algo muito pontual. Eu chego a ter pacientes que falam, não, meu médico me proibiu de fazer qualquer exercício. Eu acho assim, se ele tem uma questão, vamos supor, cervical, é lógico que ele vai ter uma limitação de exercícios para aquilo, mas entre impedir e limitar existe uma grande diferença. O corpo é uma máquina feita para usar. E quanto menos usa, mais defeito dá, assim como um carro parado, assim como uma máquina parada. Disse tudo, hein? Frases de doutora Liliane. Próximo, olha lá, manda perguntinha pra gente no @VocêBonitaTV, que é daqui a pouquinho.